Hoje, aqui na Estelar, trouxemos para você conhecer esse lindo Diamond DA62. Aqui atrás de mim, nós temos um DA62 ano 2018 e eu vim mostrar para vocês um pouco mais dessa aeronave. Aqui vocês sabem que o canal da Estelar é um canal informativo, é um canal feito para você, entusiasta, apaixonado, cliente, amigo, que quer conhecer mais sobre as aeronaves, quer se inteirar mais, se informar das aeronaves. E aqui a gente entende que informação é tudo na decisão da sua próxima compra e é por isso que a gente está aqui com esse trabalho. Acompanhe comigo essa linda aeronave Diamond DA62. Essa aeronave, pessoal, ela foi revolucionária em muitos aspectos, né? E hoje eu quero trazer um assunto novo que eu vi pouco ser falado do Diamond, que é o comparativo dela com os seus principais concorrentes, tá? Então, inicialmente, a Diamond, ela vem desenvolvendo aeronaves já há muito tempo na Europa, é uma empresa austríaca, que tem no seu conceito o design muito enraizado em planadores. E isso trouxe muita modernidade, muita eficiência aerodinâmica para os aviões. Então, o que eu vejo e percebo nas aeronaves desenvolvidas pela Diamond? Essa preocupação com a eficiência aerodinâmica, que nos seus principais concorrentes, que foram desenvolvidos em outra época, era impossível eles terem chegado num resultado como esse aqui. Então, poxa, vamos tentar falar de uma forma mais clara. Primeiro, nós estamos aqui falando de um bimotor de material composto, né? O que é o material composto? São vários materiais. Então, essa aeronave ela foi desenvolvida em fibra de vidro, fibra de carbono, partes em aço molibdênio, enfim, os materiais mais avançados que existem hoje na indústria aeronáutica. E assim ele foi desenvolvido. Então, a primeira coisa, a gente já tem um ganho muito grande com relação à perfeição aerodinâmica da aeronave e com relação à sua leveza. Porque assim como desenvolveram esses materiais, isso tudo trouxe mais tecnologia para o que foi desenvolvido na década de 50, 60, 70, era impossível ser feito, né? Então a primeira coisa que a gente tem é o tipo de construção. O Diamond DA62 ele foi desenvolvido com esses materiais, né? Então a gente já tem essa parte aerodinâmica que é superior aos seus principais concorrentes. Outra coisa que a Diamond foi revolucionária nesse avião e fez com que esse fosse o bimotor mais vendido do mundo nos últimos anos, tá aqui, pessoal, embaixo desse capô. Aqui a gente tem um Austro Engine, é um motor que foi desenvolvido inicialmente a partir de um motor Mercedes, né? E o mais interessante aqui, pessoal, que a gente está falando de um motor ciclodiesel, tá? O que é isso? Caio, então ele funciona a diesel, ele realmente funciona a diesel, porém o diesel que ele funciona não é um diesel que nós temos no Brasil, né? Aqui no Brasil ele vai funcionar com um combustível similar que é o querosene de aviação, o QAV, o Jet A1, que a gente encontra nos aeroportos, que é o mesmo combustível que abastece os Boeings, abastece os turbohélices, etc., os aviões que têm motores a reação. Então aqui nós temos um motor ciclodiesel, que faz com que essa aeronave tenha um consumo médio de 45% a menos de combustível do que os seus principais concorrentes que consomem a gasolina de aviação, né? O Avegás. Então, primeiro a gente vê um grande ganho de eficiência com relação ao consumo, né? Então, se a gente tem motores dos seus principais concorrentes consumindo aí 50 a 60 litros por hora, esse aqui está consumindo 26 litros por hora. Isso eu estou falando de cada motor, tá, pessoal? Então, você tem um consumo muito baixo. E o mais interessante é que o preço do combustível no Brasil é muito diferente da gasolina para o querosene. Então hoje, aqui eu estou no aeródromo, aqui na Bahia, onde o preço da gasolina de aviação está R$ 12,50 e o querosene, que é o que essa aeronave consome, está R$ 7,15. Então veja que você já está consumindo 45% a menos de combustível e você tem quase 50% a menos do preço do combustível. Isso afetou diretamente no custo operacional da aeronave e isso fez consagrar esse avião como o atual bimotor mais vendido do mundo. Então, eu acredito que o Diamond, o que a gente tem de principal fator de escolha desse equipamento que vocês estão vendo aqui, são esses motores que você compra, né? Então, esse custo operacional, a simplicidade de operação, como eu estou falando, pessoal, de uma aeronave que foi certificada em 2016,
Eu estou falando de uma aeronave que tem tanta tecnologia embarcada. Então, por exemplo, nós temos um sistema aqui nesse motor que chama FADEC. Tá? Para quem não está familiarizado, o FADEC é um sistema de monitoramento do motor. Então, até o cheque do motor antes da decolagem é feito por automação. Não é o piloto que faz o cheque. Existe, o piloto dá o comando para ser iniciado o cheque, mas o próprio motor ele faz essa autoanálise antes de todas as decolagens, que isso é padrão da aviação. Né? A hélice também ela é controlada eletronicamente. Então você também não tem o piloto trabalhando com a hélice. O combustível, a injeção de combustível, que nos outros aviões você tem uma manete de combustível para injetar, para cortar combustível, você também não tem aqui. Então, todas essas tecnologias modernas foram embarcadas nesse avião. Então, operar esse avião, a simplicidade de você dar partida nesse avião é com apertar de um botão como de um carro. E esse foi o conceito realmente da Diamond em desenvolver o DA62. E agora, pessoal, nós temos também mais um, falando novamente em custo-benefício. Além de você ter todo esse custo operacional reduzido nesses motores, né, tanto no preço do combustível quanto na economia do consumo de combustível, nós temos uma aeronave que leva 7 pessoas. Tá? Nós estamos falando de 7 assentos a bordo dessa aeronave. Então nós temos na primeira fileira, que eu vou mostrar para vocês, os 2 assentos de piloto e pode ir mais um passageiro com piloto, né, porque ele só demanda de um piloto. Na segunda fileira nós temos 3 assentos, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E no último setor, na última fileira, você tem mais 2 assentos que estão no compartimento de bagagem. Muitas versões do Diamond DA62 não tem esses últimos 2 assentos. Mas essa aeronave que eu estou trazendo para vocês hoje aqui é uma aeronave, uma das mais completas que a gente tem com relação a acessórios, né? Com relação às versões que a Diamond oferece para o DA62. Então essa é a aeronave com 7 assentos, tá? Outro acessório muito interessante dessa aeronave, que muitos no Brasil também não tem, é o sistema anti-ice, que é esse sistema que vocês podem ver, que ele evita a formação de gelo, tá, pessoal? Isso aqui é um sistema que existe o de-ice e existe o anti-ice. O anti-ice, que é esse aqui, ele evita a formação de gelo. O de-ice é um sistema, geralmente, que a gente chama de boots, eles inflam e quebram o gelo que se forma. Então, é um funcionamento diferente para o mesmo fim, evitar aqui a formação de gelo nas asas. Então essa é uma aeronave aprovada para condições de gelo. Tá? Então vem comigo, eu quero mostrar agora a parte interna dessa aeronave. Outro detalhe interessante, pessoal, que a gente tem que falar, voltando ainda falando sobre design. Tá? Como eu falei, essa é uma aeronave que foi desenvolvida com os melhores softwares, os melhores túneis de vento, né, com os melhores materiais. E a Diamond, ela tem na sua essência, a fabricante Diamond tem na sua essência a hipersustentação vinda dos planadores. Então, esse é um avião que ele é muito característico pela sua envergadura, pelo tamanho das suas asas. Nós estamos falando aqui, pessoal, de uma aeronave de quase 15 metros de envergadura, né? Então, um avião aí quase 20% a mais de envergadura do que os seus principais concorrentes. O que isso aí significa? Mais uma vez, a otimização aerodinâmica fez com que o planeio ficasse mais eficiente. Com o planeio mais eficiente, eles tiveram aqui um resultado onde motores de 180 HPs turbo fossem suficientes para sustentar o voo, inclusive na condição de monomotor. Então, quando você tem concorrentes operando com 220 HPs turbo, levando somente 6 passageiros, e outras versões com 300 HP turbo, a Diamond conseguiu trazer um motor de 180 HP turbo, tendo eficiência, uma razão de subida, razão de planeio superior aos seus concorrentes, por conta dessa otimização aerodinâmica. Então, o Diamond é uma aeronave moderna. O que a gente difere, principalmente, eu sou muito questionado na aviação, falo assim, mas é um avião que tem um preço mais elevado. É porque ele é uma aeronave moderna, uma aeronave nova. Os seus principais concorrentes foram desenvolvidos na década de 60 e 70. Então, nós não temos como comparar o preço de uma aeronave 2018 com a aeronave ano 1980. Então você tem aí uma diferença muito grande de preço de aquisição, enfim, foram épocas completamente diferentes. Né? Se a gente tivesse Diamond 1980, a gente teria preços similares a
aos seus principais concorrentes da época, né? Então, assim, nós estamos falando de uma aeronave nova. E quando a gente fala de uma aeronave nova, se você for comparar com os principais concorrentes do mesmo ano, nós temos uma aeronave com preço competitivo. Então, esse é um avião que ele ganha muito nessa questão de custo-benefício, custo operacional, né? No meu ponto de vista, é uma aeronave muito linda, muito bonita, muito espaçosa. A facilidade de operação é fantástica. E agora eu quero mostrar em detalhe para vocês aqui dentro. Vem comigo. Aqui, pessoal, o acesso, como vocês viram, é muito fácil. A gente tem um degrau para subir. E aqui a gente tem, como eu falei, a primeira fileira de piloto, mais um passageiro, né? Nós temos na segunda fileira 3 assentos, tá? E realmente são 3 assentos. Aqui a gente consegue ter confortavelmente 3 adultos, né? Como vocês podem observar. Aqui na frente o espaço é muito bacana. A gente também tem uma porta lateral para o copiloto. Aqui na segunda fileira nós temos 3 assentos e não tem a porta da direita, o acesso é todo por aqui, mas é uma porta enorme, é uma porta muito grande, um acesso muito fácil. E aqui no compartimento de bagagem que nós temos mais 2 assentos nessa versão, né? Que é o compartimento de bagageiro. Então você pode também rebater esses bancos e colocar carga em cima, etc. Ou utilizar aqui, se for malas também, colocar por cima do banco. Então isso aqui é um opcional. Ou remover os bancos, tá? E ficar com um bagageiro maior ainda. Então é uma aeronave que encanta, assim, nos seus detalhes, né? Desde os acionadores para fazer rebater os bancos, né? A sua operação é muito agradável. O manche bastão é muito agradável para ser pilotado. Como eu falei na simplicidade, os botões para acionar os motores, muito simples, né? Então, realmente uma aeronave que encanta, o acabamento interno, os detalhes da aeronave são fantásticos. Olha só, realmente a Diamond fez um trabalho muito bacana. Aqui nós temos em Alcântara o apoio de braço. E essa é uma aeronave, pessoal, de 1.530 horas totais. Veja que é uma aeronave que tem materiais muito bons, de muita qualidade, porque você não tem desgaste. Então, assim, é uma aeronave sem detalhe, realmente. Encanta muito a sua construção. Ver essa aeronave de perto, você percebe nos detalhes que é uma aeronave muito bem construída. Olha só. Então, pessoal, para descer também você tem um apoio, um acesso aqui na mão, tá? Você tem um degrau e aí desce, já está fora da aeronave. É uma aeronave de fácil acesso. É uma aeronave, como eu falei, 15 metros de envergadura. Então, se você também está considerando adquirir essa aeronave, é importante isso. Se você pensa em construir o seu hangar, é importante considerar o tamanho da aeronave, tá? Essa aeronave e muitas outras a gente tem à venda na Stellar. Se você quiser mais informação, se você busca uma consultoria, se você planeja adquirir uma aeronave no futuro, entre em contato conosco, venha conversar com a gente, venha entender mais sobre aviação. A gente sabe que você adquirir uma aeronave, comprar uma aeronave, é um processo que leva muito tempo e nós da Stellar acreditamos que todo bom negócio é feito com informação, com o máximo de informação. Então, entre em contato conosco, agende uma consultoria e a gente vai conversar, a gente vai bater um papo, a gente vai te explicar e vai te acompanhar durante todo o processo, né? Na aquisição de uma aeronave dessa, ou uma similar, ou outra categoria que for mais adequada para você. Então aqui na Stellar nós fazemos um trabalho completo, com pessoas muito qualificadas para te atender. Essa aeronave em específico, ela está à venda aqui no nosso showroom da Stellar. E se você quiser conhecer, entre em contato conosco, traga a família, venha fazer um voo de demonstração e estamos aqui pronto para recebê-los. Entre em contato pelo nosso site stellaraero.com.br ou pelo Instagram, Stellar Aeronaves, e aqui no canal do YouTube. Pessoal, ficamos à disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.